Bom dia, pessoal. Então, para esta aula assíncrona de hoje, a ideia é continuar de onde a gente parou. A gente viu a parte dos movimentos, movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado. É verdade que uma boa parte da turma não conseguiu ir tão bem nas avaliações. Espero que agora, esse segundo semestre, o pessoal se recomponha e consiga recuperar essas notas ruins do primeiro semestre. A gente vai continuar na forma virtual, pelo menos até uma segunda ordem, que pode acontecer lá em setembro. Dia 30 de setembro tem reunião do Consup, e aí a partir de lá a gente vai saber se as aulas continuam na forma remota ou se começa o ensino híbrido, pelo menos para disciplinas práticas, ou ainda algumas das disciplinas acontecem de forma híbrida, não sei. Espero que todos estejam bem, que até lá a vacina tenha chegado até todos, e aí fica mais fácil talvez do conselho decidir se retoma as aulas presenciais ou não. Tá? Então, a gente viu a parte de movimentos, faltou ver a parte da queda livre e lançamento vertical. Eu vou dar uma pincelada a respeito de algumas situações aí na aula de hoje, e posteriormente eu vou solicitar que vocês façam alguns exercícios a respeito da queda livre, que ainda é um movimento com aceleração constante, e depois a gente começa as leis de Newton e vai para a dinâmica, tá? Que é trabalhar basicamente com força, e a força é o produto da massa pela aceleração. Tá? Então, na queda livre ou lançamento vertical, a gente vai trabalhar com o MRUV, que era um movimento com aceleração constante. Aceleração constante. Na queda livre, um corpo próximo à superfície da Terra ele cai em direção ao centro da Terra com uma aceleração bem conhecida. Então, um corpo de massa m cai em direção ao centro da Terra com uma aceleração que é sempre constante e igual à aceleração gravitacional. Então, a aceleração é menos uma constante, g, onde esse g é a aceleração gravitacional. O valor exato dela é 9,81 metros por segundo ao quadrado, sempre que estiver próximo à superfície da Terra. E a gente vai arredondar aqui no ensino médio este valor para 10 metros por segundo ao quadrado. Então a gente vai dizer que todos os corpos próximos à superfície da Terra caem em direção ao seu centro com aceleração gravitacional de 10 metros por segundo ao quadrado. Percebam que eu falei queda livre, então em um determinado momento a gente está segurando o corpo e depois a gente solta o corpo e ele cai, assim como caiu esse canetão aí no chão. Tá? Então cai em queda livre. Tá? Também a gente pode pensar num movimento de lançamento, só que um lançamento vertical, por exemplo, jogar o corpo para cima verticalmente. Depois que o corpo sai da minha mão, ele fica sujeito à mesma aceleração gravitacional que tinha antes. Tá? Ou seja, a gente vai usar essa aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Como o movimento é um movimento com aceleração constante, as nossas equações que nós tínhamos, que era S igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2, vai cair numa equação do tipo
Ao invés de ser posição ao longo do X ou ao longo de uma estrada, a gente pode usar isso aqui como sendo Y, para dizer que é uma altura. Tá? E a gente escreve Y igual Y0 mais V0Y vezes T menos, no lugar do A põe menos G, menos GT quadrado sobre 2. Tá? Esta é a equação que a gente vai usar na queda livre ou no lançamento vertical. Tá? Tínhamos mais duas equações. Essas duas equações eram V igual VO mais A vezes T. Agora, na queda livre, vai ficar com V igual VO. Vamos botar VY, que é na direção Y. VOY menos GT. Uma segunda equação para queda livre. E uma terceira equação, que era de Torricelli. V ao quadrado era VO ao quadrado mais 2A delta S. Agora vai ficar VY ao quadrado é VOY, a velocidade inicial na direção vertical, ao quadrado menos 2G. E no lugar do delta S a gente vai usar Y menos Y0. 2G Y menos Y0 ou delta Y, tá? Que seria basicamente a altura. Então, no movimento de queda livre ou lançamento vertical, as nossas equações do MR e o V são válidas. O que muda é que a aceleração passa a ser menos G. Alguns cuidados só na hora de utilizar as equações, como por exemplo, uma velocidade inicial que aponte para cima, a gente vai usar o sinal de mais, porque ela está no sentido do eixo Y positivo. O Y está para cá, é uma altura. Tá? Então, se a velocidade está apontando para cima, a gente vai colocar o valor positivo para a velocidade. Por outro lado, se a gente está jogando esse corpo para baixo, com uma velocidade inicial apontando para baixo, esta velocidade a gente vai colocar o sinal de menos aqui para fazer a conta. Tá? O resultado do VY vai ser negativo se a velocidade aponta para baixo e vai ser positivo se a velocidade final aponta para cima. Tá? Aqui, com relação à altura, se a gente está soltando lá de uma altura inicial aqui em cima, chamada de Y0, assim, isso aqui for o Y0, em geral, a gente faz uma escolha do referencial. Ao invés de colocar Y0 igual a algum valor, a gente pega e esquece isso aqui e coloca o referencial. Ao invés de colocar ele aqui na Terra, o X, nesse ponto, a gente coloca ele aqui em cima, ó, tá? O referencial Y para cima e o X aqui. Então daí o Y0 vai ser 0. Só que o Y, depois de um certo tempo, o corpo caiu de lá e veio para cá, por exemplo, o Y vai ficar negativo, ó, tá? Por quê? Porque ali estava o X, o Y igual a 0 está aqui, lá para cima é positivo e aqui para baixo é negativo. Então daria um Y negativo nesse caso aqui. Tá? Então, se eu escolher o referencial lá na posição inicial, onde está o corpo, e ele cair para baixo desse referencial, esse Y fica negativo. Então, se eu achar o Y negativo, ainda é uma altura, só está significando que a posição da bolinha está abaixo da posição que ela estava antes. Tá? Ou a posição do corpo está abaixo da posição que ela estava antes. Vamos resolver um exercício. Ou 2 ou 3 exercícios.
um corpo cai de uma altura de 100 metros. Letra A. Qual a velocidade do corpo ao tocar o solo? Letra B. Quanto tempo o corpo leva para tocar o solo? Bom, então a situação que a gente tem um corpo que foi abandonado de uma altura de 100 metros, 100 metros de altura. Ele vai sofrer a aceleração da gravidade para baixo. Quer saber aqui no solo qual é a velocidade que ele tem e quanto tempo ele levou para cair. Então, se a gente escolher este ponto aqui como sendo o y0 igual a 0, tá? O y final vai ser negativo, tá, pessoal? O y vai ser menos 100. Por quê? Porque a posição final é 100 metros abaixo de onde o corpo estava antes, tá? Menos 100 metros. Vamos lá, na letra A gente precisa da velocidade, então tem duas equações. Tem o Torricelli e tem a equação horária das velocidades. Como não tem o tempo ainda para responder a letra A gente vai usar Vy ao quadrado igual V0y ao quadrado menos 2g vezes a altura, y menos y0. Tá? V0y, o corpo cai, ele foi solto de uma altura de 100 metros. Então a velocidade inicial dele é 0. A gente fica com Vy ao quadrado igual menos 2. Tinha que ter colocado aqui que é para usar G igual 10, tá, pessoal? G igual 10 metros por segundo ao quadrado. E também tem que dizer que a gente está desprezando o atrito com o ar. Tá? Então, desprezando o atrito com o ar, a aceleração vai ser 10 metros por segundo ao quadrado. Menos 2 vezes a aceleração, que é 10, vezes a altura, que é aqui menos 100, menos 0. Né? Menos 100, menos 0. Então, Vy ao quadrado igual, menos com menos vai dar mais, é uma multiplicação. Tá? 2 vezes 10 dá 20, 20 vezes 100 dá 2.000. Tá? Então, isso aqui igual 2.000. Então, o Vy vai ser mais menos raiz quadrada de 2.000. O sinal de mais ou menos é porque o valor positivo elevado ao quadrado tem o mesmo resultado que o valor negativo elevado ao quadrado. E como o movimento é para baixo, quando chegar aqui embaixo, a velocidade da bolinha está apontando para baixo. Então teríamos que usar a velocidade negativa como resposta da nossa conta. Tá? Então é raiz de 2.000, que dá 44,72. Então o Vy é igual a menos 44,72 metros por segundo. Sinal de menos é porque a velocidade ao tocar o solo é negativa, aponta para baixo.
Claro que o corpo bate no chão, pica, ele sobe de novo, tá? Então para primeiro, depois sobe de novo, mas é para saber a velocidade um pouquinho antes de bater e parar, tá? Então, isso aqui, 44,72 metros por segundo, a velocidade. Outra coisa que a gente não precisa se preocupar é com o atrito com o ar, tá, pessoal? Com o atrito com o ar. Então a gente vai usar G igual 10 quando não existe o atrito com o ar. Se existir o atrito com o ar, vai perder energia este movimento e a velocidade não vai ser igual a essa, vai ser um valor menor do que essa. Tá? Na letra B, pede o tempo. Então nós só temos duas equações para encontrar o tempo. Se a gente tiver certeza deste resultado, a gente pode encontrar o tempo usando a equação da velocidade, V0y menos gt. Então eu sei que aqui é menos 44,72 igual V0y é zero, porque está em queda livre, menos 10t. Percebam que se eu não usar esta velocidade negativa, a gente iria encontrar um tempo negativo, porque aqui seria positivo, e aí ia dar um tempo negativo. Então estaria resolvendo de forma equivocada o resultado da conta. Tá? Então aqui menos com menos, dá para multiplicar por menos 1 toda a igualdade, fica 10t igual 44,72, ou seja, t igual 44,72 dividido por 10, o que dá 4,47 segundos, tá? 4,472 segundos. Esta é uma forma de resolver, já usando o resultado encontrado na letra A, mas a gente poderia pegar a equação horária das posições também. Já que vocês estudaram aí um pouquinho de como se resolve uma equação de segundo grau, tá? Por Bhaskara, a gente pode usar também a equação horária das velocidades. Eu já vou fazer isso na sequência. Tá? Então aqui só para lembrar, então encontramos 4,47 segundos. Em geral, os resultados de queda livre e lançamento vertical não são resultados exatos, tá, pessoal? Em geral não dá 5 segundos, 3 segundos, tá? Sempre vai dar um número quebrado aqui, porque depende das velocidades que a gente encontra, depende das alturas, tá? Raramente a gente consegue encontrar um exercício onde o resultado dá exato para o tempo de queda ou para a altura ou outra coisa assim. A gente também pode usar então uma equação horária das posições, que é y igual y0 mais v0yt menos gt quadrado por 2. O y a gente sabe que é menos 100. O y0 era 0. v0y é 0. Então mais 0 menos 10 t ao quadrado sobre 2. 10 sobre 2 é 5. A gente fica com menos 100 igual menos 5t quadrado. Então aqui multiplica por menos 1, 5t quadrado é igual a 100. T ao quadrado é igual a 100 dividido por 5, o que dá 20. Então o t é igual a raiz de 20. Por que o senhor não colocar o sinal de mais e de menos?
Porque nesse caso a gente está interessado no valor exato positivo, né, pessoal? Então, raiz de 20 dá 4,47. 4,47 segundos. Observem que se tivesse uma velocidade inicial aqui diferente de zero, ia ter um termo que tem um t, e aí tem que resolver por Bhaskara, porque vai ficar uma equação de segundo grau. T ao quadrado, alguma coisa multiplicando o t e um termo independente. Tá? E aí tu vai para o Bhaskara, calcula o delta, calcula as duas raízes. Em geral a gente consegue uma raiz positiva e uma negativa, tá, da equação. E a negativa a gente despreza, por quê? Porque na física não tem um tempo negativo. Certo, pessoal? Na física não tem um tempo negativo. Vamos fazer mais uma agora com um lançamento vertical. Um outro exemplo. A massa, tá, pessoal, do corpo não importa desde que a gente despreze o atrito com o ar. Tá? Então eu vou colocar a massa aqui só como uma pegadinha, a gente nem usa a massa para fazer a conta. Um corpo de 500 gramas é lançado verticalmente para cima com uma velocidade de 15 metros por segundo. O que a gente vai querer saber? Qual a altura máxima atingida, e na letra B, qual o tempo de subida, né? Então, o corpo é lançado verticalmente para cima com uma velocidade inicial 15 metros por segundo, então a velocidade inicial em y. A partir do instante que saiu da mão da pessoa, ele sofre uma aceleração g para baixo, ou seja, uma aceleração negativa, menos g, tá? Apontando para baixo, por isso o sinal de menos, tá? Porque aponta para baixo. E a gente pode encontrar então uma altura máxima. Na letra A, quando ele atinge a altura máxima, a velocidade em y é zero. O corpo para lá em cima. Olha só, joga, ele para, depois ele começa a descer novamente. Então ele sobe. Na altura máxima a velocidade dele é zero, ele inverte o sentido do movimento, ele começa a cair em sentido contrário. Tá? Então na altura máxima Vy igual a zero. Então podemos usar, temos a aceleração, temos a velocidade inicial, temos a velocidade final. Então dá para usar Torricelli. Vy ao quadrado é V0y ao quadrado menos 2g y menos y0. Colocando Vy igual a zero, V0 é positivo, é mais 15, porque está apontando para cima. Então 15
ao quadrado menos 2 vezes 10 vezes a altura que eu quero, y menos y0. Tá? 15 ao quadrado, 225. 225 passa para o outro lado da igualdade. Ou vou passar esse sinal de menos para lá e deixar ali no lugar que ele está. Menos 2 vezes 10 fica mais 20 desse lado. 20 y menos y0 igual 225. Vou apagar aqui em cima. E aí eu continuo aqui. Passa o 20 dividindo, a gente fica com y menos y0 igual 225 dividido por 20. 225 dividido por 20 dá 11,25 metros de altura máxima. Altura máxima. 11,25 metros. Tá? Desde que a gente despreze o atrito com o ar, tá bem, pessoal? Então, sempre vou frisar isso. Desprezando o atrito com o ar, a aceleração ao qual o corpo vai estar sujeito é de 10 metros por segundo ao quadrado. E aí a gente consegue calcular essas grandezas aí usando uma aceleração constante. Tá? Na letra B, pede o tempo de subida. Então, como na altura máxima a velocidade é zero, a gente poderia usar a equação horária das velocidades. Vy é V0y menos gt. Velocidade y é zero, velocidade inicial é 15, menos 10t. Passa o 10t para o outro lado, 10t igual 15, ou seja, t é 15 sobre 10, o que dá 1,5 segundos. Então, na subida, ele gasta 1,5 segundos de tempo e na descida ele vai gastar a mesma quantidade. Então, fazendo subida mais a descida, o tempo total vai dar 2 vezes esse valor. 2 vezes 1,5, 3 segundos entre a subida e a descida. O tempo de queda é igual ao tempo de subida. Tá? Temos a altura e temos o tempo de subida. Tá bem, pessoal? Quaisquer dúvidas vocês guardem para perguntar para mim na aula síncrona, tá? A aula síncrona, que é a próxima aula que nós temos. Vamos fazer um que dá para resolver por Bhaskara, tá?
Então, um lançamento vertical com a velocidade inicial para cima de 20 metros por segundo, desprezando o atrito com o ar, usando a aceleração da gravidade igual a 10, qual o instante em que o corpo está na altura igual a 10 metros? Então, nós temos como dados, tá? Y menos Y0, a altura, igual a 10 metros. Nós temos a aceleração, que vale menos g, e nós temos a velocidade inicial, que vale mais 20. O mais é porque ela aponta para cima. Tá? E pede o tempo. Então vamos ter que usar a equação da posição. Y igual a y0 mais v0 yt menos gt ao quadrado sobre 2. Colocando os valores, vou passar y menos y0 igual a 10. Então eu fico com 10 igual v0 é 20 t menos 10 t ao quadrado sobre 2. Ou seja, vou passar esses termos para o lado esquerdo. 10 dividido por 2 dá 5. Quando passo para o lado esquerdo, fica 5t ao quadrado. Passa o 20 para o lado esquerdo, ele fica menos 20. Mais 10 igual 0. Então aqui temos que resolver por Bhaskara, aonde a gente consegue identificar os coeficientes. O A vale 5, o B vale menos 20 e o C, que é o termo independente, vale 10. Vamos calcular o delta. Nem sempre dá valor exato, tá, pessoal? O delta e a raiz que a gente vai encontrar. Então, o delta é b ao quadrado menos 4ac. O b é menos 20 ao quadrado menos 4 vezes o a, que vale 5, vezes o c, que vale 10. 20 ao quadrado é 400. Então, o delta é 400 menos 4 vezes 5, 20. 20 vezes 10, 200. Então, o delta deu 200. Tá? O raiz de delta, raiz do 200, já vou colocar aqui do lado, vai dar um número quebrado. Raiz de 200 dá 14,14. 14,14. Então, lá na solução de Bhaskara, que conforme vocês viram, não foi bem o Bhaskara que descobriu essa solução, foram outras pessoas, mas ele ganhou um nome, ganhou a fama. As duas soluções é T, a primeira é menos b mais menos raiz quadrada de delta sobre 2a, e a segunda solução, menos b mais menos raiz quadrada de delta, desculpe, mais menos não, uma é mais e a outra é menos, né? Menos sobre 2a, então vai ficar menos b, menos com menos dá mais, vai ficar 20 mais 14,14 dividido por 2 vezes o a, 2 vezes 5, 10. E o outro 20 menos 14,14 dividido por 2 vezes o a, que vale 5, vai ser 10. 34,14 dividido por 10 dá 3,41 segundos. E aqui 20 menos 14, 20 menos 14,14
dá 5,86 dividido por 10 dá 0,59 aproximadamente. 0,59 segundos. E agora, a gente obteve dois tempos e as duas respostas deram positivas. Tá? Então, qual das duas está certa? Não deu um tempo negativo, professor. Se desse um tempo negativo, a gente consegue abandonar uma de cara já na resolução. Então, não deu negativo pelo seguinte: o corpo subiu até uma altura maior do que 10. Então, na subida, ele levou 3,41 segundos para passar na posição 10, subiu até a altura máxima e voltou. Melhor ao contrário, né? 0,59 segundos ele chegou na altura máxima, ele chegou na posição 10, subiu até a altura máxima, continuou o tempo contando e quando voltou passou 3,41 segundos, ele passou pela posição 10 de novo. Então, este tempo aqui é na primeira subida e esse tempo aqui já depois que ele atingiu a altura máxima e voltou, já é na descida. Então, esse aqui na subida e este aqui na descida. Tá bem, pessoal? Então, por hoje a gente para aí. Na próxima aula eu falo para vocês das leis de Newton. Esses tipos de exercícios de queda livre e lançamento vertical, eu vou apresentar para vocês alguns exercícios, tá? Como forma de trabalhar esse conceito. Não vai cair na avaliação, uma vez que a gente já fez a avaliação a respeito do MRUV. Para finalizar, só eu queria falar uma coisa a respeito de lançamento oblíquo, tá? Então, todos esses lançamentos que eu apresentei aqui agora são lançamentos verticais. Mas e quando o lançamento não for vertical? Quando o lançamento for algo assim, ó. Aqui está o Y e aqui está o X. E eu quero fazer um lançamento assim, ó, inclinado, de um certo ângulo aqui. O que acontece? Então, quando faz um lançamento oblíquo, a trajetória que o corpo vai seguir é uma parábola. Tá? Uma parábola. Então, logo for efetuado o lançamento, na direção vertical a gente vai ter um movimento retilíneo uniforme com velocidade constante, e na direção vertical a gente vai ter o MRUV, que é como se fosse um lançamento vertical. Então o corpo vem diminuindo a velocidade, diminuindo, chegou lá no topo, a velocidade em Y é 0, depois a velocidade em Y começa a aumentar. Já na direção X não tem aceleração nenhuma. Então, se não tem aceleração, a velocidade dele permanece constante. Para alcançar a maior distância horizontal aqui, que é conhecida como alcance, o lançamento tem que ser efetuado em 45 graus. Então, quando eu colocar aqui um ângulo de 45 graus, a distância percorrida pelo lançamento vai ser maior. Se fizer um ângulo menor do que 45, ele cai antes desse ponto. E se fizer num ângulo maior, ele vai cair antes também. Então 45 graus dá o maior alcance. Maior alcance. No caso de uma guerra, onde o soldado precisa mirar e acertar um navio ou acertar um tanque, ele tem que fazer uma continha física, mental, ou usar uma análise de distância onde está o alvo, para saber com qual ângulo ele vai posicionar o canhão. Porque depois que saiu a bala do canhão, ele tem esse movimento misturado. Na vertical é um MRUV e na horizontal é um MRU. Dependendo do ângulo que for feito o lançamento, o ponto onde a bala do canhão vai cair vai ser diferente.
Tá bem, pessoal? Tem uns joguinhos aí na internet, onde vocês podem ficar treinando para descobrir que qual é o ângulo que acerta lá sei lá, o navio, o bichinho. Tá? Acho que tem um que é Angry Birds, tá? Angry Birds, tá? Que é daquele do filmezinho dos passarinhos aqueles, tá? Então tem um joguinho aí que é para acertar assim um outro passarinho lá com uma balinha de canhão. Tá bem, pessoal? Então tenham um bom dia. Espero que vocês tenham entendido tudo da aula de hoje. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês perguntem na próxima aula síncrona, tá bem? Um abraço a todos, se cuidem.